Hoje, os mapas revelam um novo teatro de operações. E este fronte não fica nem no Donbass, nem em Kursk. O bumerangue da guerra voltou para casa, atingindo em cheio os sistemas vitais da sobrevivência russa. Falo de selvas de concreto, onde milhares de civis estão agora entregues ao frio mortal. Isso atinge a infraestrutura de energia, o verdadeiro oxigênio que mantém a logística viva. Relatórios climáticos confirmam que a Rússia caminha para um desastre de proporções catastróficas. O país enfrenta agora o inverno mais impiedoso e destrutivo dos últimos 200 anos. Em Irkutsk, uma multidão ficou desamparada, sem qualquer aquecimento sob 40 graus negativos. A malha elétrica na província de Amur balança perigosamente à beira de uma falha total. Em Moscou, os aeroportos paralisaram e toda a engrenagem logística simplesmente travou no gelo. A metrópole inteira mergulhou num silêncio gélido, enquanto o regime persegue ameaças imaginárias. O Kremlin deu as costas ao próprio povo, abandonando-os à fúria de um inverno assassino. Hoje, no Mr. Warlog, vamos dissecar as provas irrefutáveis do naufrágio do sistema russo. Analisaremos como o gigante de pés de barro fracassou em conter o caos climático. Veremos como o cofre da guerra confiscou do cidadão o direito básico de não congelar. O espectro do apagão total se alastra do Extremo Oriente até as fronteiras de Amur. Mostraremos como a dita Grande Rússia está sufocando, enterrada sob metros de neve. Os alertas estratégicos mais graves brotaram do ponto mais remoto do Império, a região de Amur. Aquela zona é o cordão umbilical crítico na fronteira com as terras chinesas. Dados do Charter 97 confirmam que a região encara um colapso energético total. Não estamos lidando com um fusível queimado ou uma pane elétrica passageira. Trata-se do desmoronamento oficial de toda a arquitetura de energia do leste russo. Os cabos de Amur gritam sob o peso de uma demanda recorde causada pelo frio polar. Sem reformas há décadas, o sistema sofre com oscilações de tensão que nunca param. Essa negligência condenará hospitais e milhares de lares a um breu absoluto. Instalações de importância estratégica agonizam no escuro, sob o toque da morte branca. Como uma suposta potência energética tornou-se incapaz de iluminar a própria casa? A resposta reside na miopia estratégica de Putin e nos bilhões sacrificados no altar da guerra. Enquanto transformadores estouram em Amur, a fiação rasga como papel sob o peso do gelo. Toda a riqueza do Kremlin escorre para as trincheiras e para a indústria bélica na Ucrânia. O estoque de peças secou e o cérebro da engenharia nacional simplesmente desapareceu. O dinheiro necessário para manter a rede elétrica funcionando virou fumaça nos campos de batalha. Esses recursos agora são mísseis chovendo sobre centros urbanos no país vizinho. Enquanto isso, o que resta de Irkutsk, no coração gelado da Sibéria? O que vemos é um crime de infraestrutura cometido por um Estado contra seus próprios filhos. Num piscar de olhos, milhares de famílias perderam luz e calor simultaneamente. Tudo isso sob o impiedoso frio siberiano, batendo a marca de 40 graus negativos. Canos corroídos e transformadores da era soviética não ofereceram qualquer resistência ao gelo. Este evento climático extremo atropelou os sistemas obsoletos que ainda restavam no país. Em Irkutsk, a população tenta sobreviver dentro de casa, pois não há quem venha salvá-los. É a prova mais dolorosa de que a imagem de superpotência da Rússia congelou de vez. A fachada ruiu nas neves siberianas após o colapso total do quadro de funcionários. As ondas de recrutamento e a economia de guerra expulsaram todos os especialistas civis. Refiro-me aos engenheiros veteranos e operadores de máquinas que mantinham o país de pé. A maioria agora carrega fuzis no fronte ou opera prensas em fábricas de munição. Quando o caos se instala em Amur ou Irkutsk, não sobra ninguém capaz de consertar o estrago. Os poucos que restam observam impotentes a derrocada total de todo o sistema. O desastre é fruto do sucateamento técnico e do sumiço absoluto de peças vitais. O Kremlin esgotou oficialmente cada reserva de defesa civil e sua própria força de engenharia, sacrificando o aquecimento básico das famílias para financiar a invasão em solo ucraniano. O dossiê do Charter 97 é um alerta sombrio. Este cenário é apenas o prelúdio. Essa implosão da malha energética
desencadeia uma reação em cadeia avassaladora. No instante em que a eletricidade falha, as bombas de captação param de pulsar. Sem o fluxo da água, o gelo estraçalha as tubulações por dentro. E quando o metal racha, a civilização urbana naquela cidade simplesmente deixa de existir. Enquanto o Império cobiça novas terras, sabota as próprias artérias vitais. Em Irkutsk, o núcleo da Sibéria e as províncias russas enfrentam mais que um inverno rigoroso. Trata-se de uma traição infraestrutural deliberadamente orquestrada pela cúpula do Estado. Naquela alvorada siberiana gélida, sob o açoite de 40 graus negativos, multidões mergulharam no breu absoluto e no frio mortal num piscar de olhos. Mas o verdadeiro horror desta tragédia não reside nos canos retorcidos pelo gelo, e sim na indiferença glacial e ensurdecedora vinda diretamente do Kremlin. O relatório de fevereiro de 2026 do Moscow Times expõe os destroços sob esse silêncio. Na onda polar de janeiro, os apagões e secas em território russo duplicaram, superando drasticamente todos os registros do ano anterior. Ao todo, 1.788 centros estratégicos gritam sob o colapso sistêmico. Por que a cúpula de Putin ignora esse clamor desesperado do seu povo? Pois o conforto térmico do civil virou um detalhe irrelevante diante do delírio da vitória. Cada rublo que deveria alimentar as caldeiras das casas de cidadãos comuns ou restaurar a malha hidráulica acaba drenado para turbinas de guerra, combustível e circuitos dos mísseis Kalibr e KH-101 lançados contra Kiev. Ao tentar condenar a Ucrânia ao frio, o comando russo cometeu um erro tático suicida. O governo desmantelou o escudo de proteção civil da própria pátria, enviando cada recurso disponível para o moedor de carne das linhas de frente. Agora, as almas que tiritam sob janelas cobertas de geada em Irkutsk são baixas colaterais de uma guerra de prioridades insana do próprio governo. O consenso entre a TSN e o Moscow Times é brutal. Para o regime, o congelamento da população russa vale menos que o domínio de um vilarejo ucraniano. Enquanto a TV estatal vomita fábulas sobre uma Europa congelada, russos na Sibéria se amontoam sob trapos para não morrerem de hipotermia. Especialistas apontam que este cenário catastrófico prova uma única coisa: o pacto entre o Estado e seus súditos foi rasgado e jogado às feras. O governo drena. Não são apenas os solos que estão petrificados pelo inverno. O vínculo moral entre o Kremlin e seu povo atingiu agora o zero absoluto. Paralelamente, as artérias rodoviárias, essenciais para a sobrevivência russa, viraram cemitérios de aço retorcido e carcaças abandonadas, sob a fúria implacável do inverno de 2026. Com o alerta de tempestades e neve ininterrupta por 24 horas em Moscou, toda a rede de suprimentos da metrópole foi posta em quarentena logística em questão de poucas horas. Não se trata de um mero engarrafamento. Assistimos ao desmoronamento total de toda a infraestrutura de suprimentos nacional. O transporte civil e a gestão de crises simplesmente evaporaram. Gigantes de carga e frotas logísticas jazem imóveis, vencidos por um tapete de gelo implacável. Sem correntes ou pneus apropriados, essas carretas colossais sucumbem à menor inclinação do terreno. Transformaram estradas em cemitérios de aço, asfixiando o fluxo do país. O isolamento perdura por 48 horas angustiantes em diversas regiões críticas. Enclausurados no metal gelado, motoristas agonizam até a última gota de combustível acabar. A saída parece óbvia no papel. Bastaria um guincho ou uma frota de limpa-neves para abrir caminho. Contudo, o socorro mecânico e o apoio rodoviário tornaram-se mitos em vastas zonas. A escassez de mão de obra no setor público atingiu um patamar de colapso absoluto. De operários de manutenção a especialistas em resgate pesado, todos foram tragados pelas frentes de batalha ou pela engrenagem bélica. Essa inércia logística desencadeia um efeito dominó de ruína sistêmica. No aeroporto de Sheremetyevo, o silêncio impera.
Funcionários e viajantes estão sitiados pela neve. As linhas de bonde urbanas foram riscadas do mapa operacional. Trilhos soterrados pelo gelo tornaram-se intransitáveis e esquecidos. Caminhões paralisados fazem mais do que obstruir o asfalto. Eles cortam as artérias que levam sustento e remédios à população. Prateleiras vazias tornam-se o novo padrão, enquanto o básico vira luxo inacessível. Enquanto a propaganda foca em ameaças externas, o perigo real mora dentro de casa. O Estado demonstra sua total incompetência em blindar o povo contra a fúria da natureza. Rodovias abandonadas, falta de braços e uma logística em estado vegetativo. O governo desistiu de limpar o caminho, preferindo simplesmente condenar o transporte. Tal medida soterra a combalida economia russa sob uma montanha de decisões desastrosas. Nesse cárcere branco, perde-se o tempo, a sanidade e, por vezes, a própria vida. Onde as filas por socorro se estendem, a fachada de eficiência estatal desmorona. É ali que a ilusão de um governo infalível encontra o seu sepulcro. O clima enviou seu ultimato através de tempestades de inverno sem precedentes. No entanto, o poder central preferiu fechar os olhos para o aviso da natureza. O tesouro da guerra é intocável, deixando os limpa-neves enferrujarem no descaso. Salários civis e segurança viária foram sacrificados no altar do conflito. No rigoroso inverno de 2026, o país não foi apenas coberto pela neve, foi esmagado por escolhas equivocadas. Sua obsessão bélica cobrou um preço impagável de seus próprios cidadãos. Esse fardo gélido nas rodovias é apenas o prelúdio de um desastre maior. A tragédia ultrapassa canos estourados e avenidas bloqueadas. O bumerangue climático atingiu a nação como um pesadelo tangível. O alvo agora é o prato do povo. A segurança alimentar está em xeque. A anomalia de 2026 semeia uma devastação desproporcional. Dégeles seguidos de geadas brutais aniquilam as plantações antes mesmo de brotarem. Nos antigos celeiros que alimentavam o império, o cárcere de gelo asfixia do trigo ao centeio sob a terra fria, exterminando colheitas inteiras antes mesmo do amanhecer. O campo ruma para o pior desfecho agrícola desde o fim da era soviética, em 2026. Contudo, o verdadeiro fim do mundo acontece na colossal, porém decadente, base estrutural russa. Aos olhos dos especialistas, esse inverno se desenha como o colapso absoluto e inevitável. O metal das ferrovias, fustigado pela oscilação térmica brutal, se retorce e cospe trens para fora dos trilhos. Chaves de desvio congeladas estrangulam o fluxo logístico, mergulhando a rede de transportes num nó cego. O cenário se torna ainda mais sombrio quando olhamos para a malha elétrica. Camadas espessas de gelo se agarram aos cabos, somando toneladas de peso morto, estraçalhando a fiação de alta tensão como se fosse feita de pergaminho frágil. Não falamos de um simples blackout, mas do isolamento brutal de milhares de comunidades, banidas da modernidade. No campo da saúde, o que testemunhamos é uma tragédia humana de proporções catastróficas. Alas hospitalares transbordam com civis de ossos estilhaçados, vítimas de quedas fatais no gelo urbano, somados a hordas sofrendo de hipotermia, congelando dentro dos próprios lares sem calefação. O aparato de defesa civil, personificado pela agência Emercom, carece de braços e máquinas para enfrentar esse massacre de neve e gelo, já que metade do seu contingente foi devorado pelas linhas de frente do conflito. Enquanto o Kremlin ostenta poder global ao traçar rotas estratégicas pelas águas do Ártico, exibindo quebra-gelos atômicos e delírios de soberania absoluta, o alicerce civil da nação apodrece e desmorona internamente, tal qual um tumor maligno. As alterações climáticas deixaram de ser meras projeções acadêmicas ou pesadelos distantes. Elas agora representam um perigo físico real e imediato à própria existência russa. Entretanto, o governo central ignora obstinadamente o abismo que se abre sob seus pés. O motivo? Deter o colapso ambiental não gera o espetáculo ufanista que o embate contra Kiev proporciona. Enfrentar o clima exige isolamento térmico, e não blindados de guerra. Demanda sistemas de drenagem de ponta, em vez de baterias de mísseis. Pede subestações elétricas reformadas
e não bravatas atônicas. Enquanto o líder caça adversários no mapa mundi, o carrasco real bate a porta num sopro glacial. Eis a economia da negligência. O direito ao aquecimento trocado por ogivas Caliber. Analisemos as entranhas do problema, pois isso vai muito além de uma simples realocação de verbas. Enquanto o orçamento militar para 2026 atinge patamares históricos e sem precedentes, os investimentos em serviços básicos e infraestrutura foram sumariamente paralisados, sendo devorados inclusive pelos índices inflacionários mais conservadores. Compreende a gravidade dessa escolha? Aquele gasoduto vital que detonou em Irkutsk continua em ruínas, porque os fundos destinados ao seu reparo foram transmutados em munição pesada, explodindo nos céus ucranianos meses atrás. A população agora colhe os frutos amargos dessa realidade estarrecedora. O Estado exibe seu arsenal balístico, enquanto o cidadão comum treme em lares gélidos. Mísseis hipersônicos riscam o firmamento, mas aqui embaixo, ambulâncias atolam em estradas sepultadas pelo gelo. O governo está tão cego pelo desejo de mergulhar a Ucrânia nas trevas que acaba ignorando, seja por miopia ou estratégia deliberada, as lâmpadas da sua própria nação se extinguindo uma após a outra. Fica o questionamento: qual o limite social desse aprisionamento sob o manto branco da neve? O auge do trágico reside no sacrifício de órgãos como a Emercom, no altar da guerra. Maquinistas que deveriam estar operando limpa-neves cruciais nas cidades, especialistas em energia capazes de ressuscitar transformadores avariados, e socorristas de elite foram todos convertidos em soldados de infantaria descartáveis, lançados no fronte ou escravizados em turnos ininterruptos nas fábricas de armamentos. A engrenagem técnica que mantinha a vida civil russa simplesmente parou de funcionar. Se as vias de Moscou estão entupidas de carretas, o clima não é o vilão. O pessoal qualificado para resolver o caos urbano foi riscado do mapa. Estão apodrecendo em trincheiras. O céu vai acabar limpando, com certeza. Todo esse gelo vai eventualmente virar água, mas o pânico gélido e o abandono deste inverno ficarão tatuados na alma russa. No inverno de 2026, a Rússia foi além do soterramento. O país foi esmagado pela própria prepotência e pelo vício doentio na guerra. A burocracia de gelo deu as costas para quem deveria servir. Resumindo, não é apenas neve que cai sobre solo russo hoje. As mentiras e o mito da invencibilidade do regime estão debaixo do gelo. Atacam a existência ucraniana, mas fracassam em gerir os próprios aeroportos. Não conseguem liberar rodovias ou aquecer casas a 40 negativos na capital. A nação não foi apenas submersa pela neve em 2026. Ela ruiu sob o peso de farsas e do seu delírio militarista. O que vocês acham? Até quando o povo aceitará esse cativeiro branco em silêncio absoluto? Quanto tempo dura essa paciência com luxo nos palácios e gelo nos lares? Comentem aqui embaixo sobre esse grande e assustador colapso sistêmico. Discutamos a falência técnica deste império. O Mr. Warlog continua expondo a realidade por trás da fumaça da propaganda. Sou Charlie da equipe Mr. Warlog. Cuidem-se e até a próxima!